Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Juliano Mioto, sou autor e escritor da Turminha da Liberdade, que é um grupo de personagens que a gente criou para contar historinhas interessantes e levar valores, princípios e conceitos complexos de forma simples para crianças. E esse livrinho que nós vamos falar hoje aqui é Antônio e o Segredo do Universo em breves lições. Este é um livro que a gente escreveu com muito carinho, que conta a história de Antônio, um menininho que vai mudar de escola, e quando ele chega na nova escola, ele descobre lá um negócio muito curioso. Ele descobre o tal do Rei dos Churros. E o Rei dos Churros, quem é esse Rei dos Churros? Ele fica muito curioso. Churros ele conhece, ele sabe, mas do Rei dos Churros, alguém que se intitula o melhor, talvez, e ele vai com essa dúvida para o sítio ali do seu tio preferido, que é o tio Frederico. Quando ele chega lá, ele dá de cara com o tio Frederico recebendo uma visita do compadre Ludovico, que é esse senhorzinho aqui de bigode, e o compadre Ludovico vai explicar para o Antônio de forma bem tranquila, de forma bem didática e lúdica, os conceitos que envolvem ali a figura do Rei dos Churros. E uma das primeiras perguntas que o Antônio vai fazer é por que ele é o Rei dos Churros. Ele tem um castelo, ele tem súditos, enfim, qual que é a onda desse homem? Por que ele está ali? Ele tem o direito hereditário de ser o rei? Não. O compadre Ludovico vai explicar que houve em um momento da história em que as pessoas elas nasciam pobres, ou enfim, né, nasciam ali dentro das fazendas, das terras, dos senhores feudais. Ele vai explicar que isso era uma condição onde a pessoa não podia mudar de vida, onde a pessoa não podia sair daquela condição, e quem nascia rico morria rico, quem nascia pobre morria pobre. Então havia uma condição onde as pessoas não poderiam prosperar com o seu trabalho. Então o trabalho ele era feito de uma forma em que as pessoas apenas existiam e subsistiam na humanidade. E ele vai dizer que em algum momento as pessoas começaram a desenvolver habilidades, elas começaram a pensar, peraí, alguém quer usar sapatos, né? A maioria das pessoas querem usar sapatos, querem usar roupas, querem comprar pão, querem se alimentar de uma forma melhor um pouquinho. Então começaram a surgir os comerciantes, as pessoas que começaram a entender e foram se tornando ali o rei do leite, o rei do pão, do sapato, enfim, todas essas coisas. As pessoas atendendo ali a necessidade do próximo. Então, à medida que as pessoas tinham mais necessidade por um bem, por um serviço, por alguma coisa, mais pessoas iam se apresentando e mais pessoas iam ali prosperando em cima dessa ideia. Então, as pessoas começaram a fazer isso, que era algo bastante rudimentar, começou a se tornar algo mais bem preparado, bem feito. E essa é a ideia por trás do Rei dos Churros. Ele é uma pessoa que, segundo o nosso compadre Ludovico, ele é uma pessoa que acorda cedo, que trabalha muito, que compra os ingredientes, vai lá e se esforça para poder fornecer o melhor churros, o mais gostoso, pelo melhor preço possível, para que as crianças continuem comprando, para que ele não perca, obviamente, ali o lugar dele para o rei do picolé, ou o rei de outras modalidades, né? Então, enfim, as crianças têm que ter as suas preferências, mas as dúvidas do Antônio continuam, e ele vai tentar entender por que então o rei não faz um decreto, né? Um decreto real, obrigando o rei dos churros a dar os churros para as crianças, principalmente as crianças mais pobres. E aí o Antônio fica com essa dúvida, e o compadre Ludovico vai explicar que não pode ser assim, porque se o rei fizer isso de uma forma obrigatória, talvez o rei dos churros não vai ter ali a necessidade, não vai sentir a necessidade de continuar se esforçando para fornecer o melhor churros da cidade. Então isso se torna uma obrigação e não algo que ele está fazendo ali com o intuito de prosperar e gerar valor.
E outra pergunta muito clássica, né? Por que não se imprime dinheiro para as pessoas ali comprarem os churros? Não. E ele vai explicar que se imprimir muito dinheiro, você vai entrar ali em colapso, o dinheiro não vai ter mais valor e não se pode fazer isso de forma aleatória. Enfim, o livro ele traz inúmeros conceitos, eu apenas tratei de alguns deles, mas ele fala sobre ética do trabalho, a gente fala também sobre empreendedorismo, sobre a necessidade de você ter um sonho, de como você pode ser uma pessoa produtiva, uma pessoa que gera valor para a sociedade. Gerar valor para uma sociedade não é só em dinheiro, por exemplo, uma obra de arte, uma música maravilhosa, é valor gerado. E as pessoas, elas pagam, acabam investindo naquilo que engrandece, naquilo que elas se sentem felizes de terem acesso. Então, isso é gerar valor para a sociedade. E aí o nosso personagem, ele vai ali também sonhar em quando ele crescer, ele vai ser rei do quê? Do pirulito, da balinha, do chocolate, dos churros, enfim. Ele também quer, obviamente, ser rei de alguma coisa e poder gerar esse valor aí para a sociedade. Enfim, é um livrinho bastante elucidativo. A gente fala aí para crianças entre 7 a 9 anos de idade, crianças que já sabem ler. O final do livro a gente tem o dicionário dos compadres, onde a gente explica de forma divertida alguns conceitos. Obviamente que esse dicionário ele não tem o propósito de ser um dicionário técnico, é só apenas uma forma lúdica e jocosa aí da gente poder levar alguns conceitos, por exemplo, o que são súditos, o que é uma lei, o que é produtividade, enfim. E esse é um livro que é da nossa coleção de livros da Turminha da Liberdade, foi o segundo que nós escrevemos, e eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a Turminha da Liberdade. Siga-nos nas nossas redes, nós temos o Instagram, @Turminha da Liberdade, nosso site é o www.turminhadaliberdade.com.br. Acompanhe o nosso trabalho, acompanhe as nossas ações, fique à vontade para nos chamar quando e onde você quiser e precisar. Queremos atender você. Grande abraço!